Vitalik Buterin está aí fazendo o mercado tremer novamente com sua nova proposta de substituir a EVM, a Ethereum Virtual Machine, com a RISC-V. Isso é uma mudança que é muito significativa, nós vamos falar sobre ela nesse vídeo. Meu nome é Vinícius Barbosa, eu trabalho com produção de conteúdo relacionado com blockchain desde 2020, tenho mais de 10 mil horas de estudo, pesquisa e produção de conteúdo, trabalhei com os principais players do mercado. Vamos analisar aqui, vamos conversar sobre essa nova proposta do Vitalik Buterin, que ela foi feita no dia 20 de abril, domingo, no fórum Ethereum Magicians. A proposta é Long Term L1 Execution Layer Proposal, Replace the EVM with RISC-V. Basicamente, é uma proposta de longo prazo para a camada de execução da primeira camada do Ethereum, a Layer 1, para substituir a EVM, que é a Virtual Machine, a máquina virtual que roda os contratos inteligentes. Todos os contratos inteligentes que existem no Ethereum, os aplicativos, os tokens, tudo isso gira dentro da Ethereum Virtual Machine, a EVM. Ela é como se fosse um computador virtual que está na nuvem e está executando esses contratos e essas aplicações que existem. A EVM, ela tem muitas falhas, tá? Isso não é uma surpresa para qualquer um prestando atenção, tanto que é por conta disso que existem aí dezenas de outras blockchains de primeira camada tentando competir com o Ethereum, né? Alguns exemplos, a Solana, nós temos Sui, nós temos Multiversex, nós temos Polkadot, nós temos aí várias outras blockchains que olharam para os probleminhas que existem no Ethereum e principalmente na EVM e tentaram resolver esses problemas. Do outro lado, a gente tem várias outras redes que querem se beneficiar do efeito de rede da EVM, de quanto ela já é adotada, de todo o suporte de comunidade, de todas as ferramentas que já existem em torno da EVM, e elas construíram blockchains que são compatíveis ou então são construídas em cima da EVM, que são, por exemplo, nesse caso, as blockchains de segunda camada. Então, só para explicar aqui para vocês. Mas, enfim, a EVM ela tem muitas falhas, muitos problemas, isso já vem sendo discutido há anos na comunidade cripto e blockchain, e a gente, normalmente, eu sou um dos grandes críticos da EVM, e a gente sempre sofre aí uma repreensão quando a gente critica a EVM do pessoal que adora a EVM, e falam que não, que a gente só está fazendo isso porque é scammer e quer promover blockchains não centralizadas, enfim, balela, né? Nada disso tem nenhum cunho, não pode ser explicado racionalmente. Mas agora o Vitalik Buterin, o criador do Ethereum, está levantando os problemas da EVM e falando que eles precisam ser resolvidos olhando para o longo prazo do Ethereum. Inclusive, a gente tem algumas pessoas aí comentando sobre isso, né? O K. Kularni, ele fala, né, que essa proposta é muito radical e ele fala que são tempos muito excitantes para o Ethereum EZK. Ele menciona aqui os benefícios, né, as vantagens do RISC-V dentro dessa proposta do Vitalik. Ele menciona porque a EVM não é a melhor opção para se comunicar com a tecnologia ZK, que o Ethereum vem se direcionando para adotar esse tipo de tecnologia. Nós temos também um comentário aqui da Nanak Nihai Khalsa, que mover para RISC-V pode salvar o Ethereum. Sério, ela fala, sério. Outras blockchains já estão sendo mais e mais interessantes para desenvolvedores, e agora que a grande proposta do ecossistema do Ethereum está enfraquecida, em parte isso acontece porque elas possuem melhores máquinas virtuais, melhores VMs. Então, se o Ethereum quiser continuar seguro como blockchain, eu diria relevante, ele se beneficiaria muito de ter uma virtual machine mais simples, inclusive capaz de escrever em Rust. Isso é muito importante, eu venho aprendendo Rust. Rust está sendo uma das linguagens que está mais crescendo no mundo. Os desenvolvedores cada vez mais vêm utilizando Rust, mais aplicações vêm utilizando Rust, e também no meio blockchain. Rust vem sendo muito utilizado por ter diversas vantagens, principalmente do ponto de vista de segurança e execução, tá? Uma execução melhor, mais rápida, mais eficiente. Então, comenta aqui sobre isso. Temos outros comentários, nós vamos ver sobre eles já, mas basicamente o Vitalik, o argumento dele é buscando mais simplicidade na camada de execução.
a camada de execução é a VM, né, que executa os contratos inteligentes. Então, o Vitalik diz que precisa de mais simplicidade e ele acredita que o RISC-V é uma ótima forma de fazer isso. Aqui ele explica, né, ele vem com toda a explicação, a justificativa. Ele fala que existem algumas formas diferentes de você implementar isso. Então, ou você implementa isso para que você consiga manter, né, a composabilidade e que tudo que for criado já em EVM não seja perdido. Ele explica que é muito importante que toda essa nova implementação seja capaz de se comunicar também com todos os outros contratos que são escritos na EVM, que isso não se perca, né? E ele faz algumas propostas de como fazer isso. É interessante porque isso gera alguns comentários, a gente tem algumas críticas aqui, principalmente do Lev57, que fala que a RISC-VM pode trazer problemas de manutenção, né, e de escalabilidade, e principalmente por essa intenção do Vitalik de fazer as coisas comunicáveis, porque ele diz que mesmo que seja tudo construído em RISC-V, ainda iria ser, se ainda precisaríamos, né, conseguir buscar esses códigos que estão na EVM e eles não estariam inteiros compilados nessa nova modalidade. E isso traz ineficiências, isso pode trazer problemas de execução e problemas de segurança. Muito interessante o comentário aqui. A gente tem alguns outros comentários também, por exemplo, como do Adam Cochran, né, e o comentário dele, basicamente, o argumento dele e aqui eu acho um argumento fraco, mas vamos explorar ele um pouquinho. Fazer isso melhora a primeira camada, a execução de primeira camada, que é uma das principais críticas que o Ethereum enfrenta hoje, mas e as segundas camadas? Então, até hoje, por conta das falhas do Ethereum, da camada de execução da primeira camada do Ethereum, foram-se criadas diversas outras redes e modelos de negócio baseados nas falhas do Ethereum, com as segundas camadas que surgiram para resolver esses problemas, né? Existe hoje muito capital, muito dinheiro rodando em torno das segundas camadas, e basicamente o argumento cara, se você fizer isso, você pode matar todo esse ecossistema das segundas camadas, e é verdade, né? Mas como a gente já vem dizendo há muito tempo, também as outras comunidades de primeiras camadas de blockchain, você escalar um ecossistema dependendo somente de segundas camadas é extremamente falho, principalmente porque ele traz centralização para a execução. Então, os usuários, quando os usuários estão nas segundas camadas, eles param de se beneficiar da primeira camada, da descentralização da primeira camada, porque as segundas camadas rodam em sequenciadores centralizados, né? Então, perde-se muito dos benefícios da descentralização, da segurança de blockchain. Basicamente você está rodando num banco de dados centralizado, como os bancos de dados tradicionais funcionam, né? E aqui basicamente o argumento é esse: cara, você vai matar esse ecossistema. O Adam, ele é muito conhecido por ser um grande proponente, um grande defensor do modelo de escalabilidade do Ethereum modular em camadas, né? Inclusive a tese da sua empresa, da Siena Mehan, eu não sei dizer isso, Ventures, a CHV, é uma empresa que ele é sócio, né? Uma das teses dele é o crescimento modular em camadas. Ele acredita que softwares, redes, inclusive blockchain, tem que crescer em camadas, né? É uma das principais teses aqui da empresa. Então ele vem por esse ponto de vista defendendo essa tese deles e também o capital onde eles estão investidos. É muito interessante ver aqui mais comentários, né? Tem muita gente comentando sobre isso. O interessante, o Sam Blackshear, ele é co-founder e CTO da Misten Labs. Misten Labs é a desenvolvedora da Sui. Sui é uma das redes hoje, na minha opinião, uma das blockchains mais avançadas tecnologicamente, né, no mercado. Ela usa a linguagem Move, e interessante que o Vitalik ele cita a Move como um candidato de linguagem que deveria ser adotada talvez aí para mais eficiência. A Move, ela é uma derivação do Rust, né? Então aquela questão que eu falei que o Rust está sendo muito adotado, você tem a Move que pega o Rust e adapta para uma linguagem mais amigável com blockchains. A Radix faz isso também, pegando o Rust e criando uma linguagem própria baseada em Rust, né? O interessante aqui, então ele fala que realmente pode ser interessante o Ethereum mover para a Move, mesmo que for indiretamente.
A gente tem aqui o Eidai comentando sobre por que, mais uma crítica, né, a proposta, por que RISC-V ao invés de WASM, WASM, para contratos em Ethereum. E ele argumenta, né, que apesar da RISC-V ser mais amigável para virtual machines baseadas em ZK, na tecnologia de Zero Knowledge, a ZK que está sendo bastante popular aí também no meio blockchain, a WASM oferece várias propriedades que são mais interessantes. Inclusive ele menciona o EWASM, a Ethereum Web Assembly, que é uma proposta do Ethereum lá atrás, né, que foi feita de mover a virtual machine do Ethereum para a WebAssembly e você redesenhar toda essa arquitetura, né? E aqui as vantagens, né, da WebAssembly. E você tem uma série de outros desenvolvedores e especialistas aí do mercado defendendo essa questão. Você tem, por exemplo, o Mihai, que ele é um desenvolvedor da Multiversex, ele é da plataforma XOXNO. Ele fala, né, depois de anos desenvolvendo na Multiversex, que é essa outra rede que compete com o Ethereum, que é a primeira e mais avançada virtual machine baseada em WASM, isso é verdade, eu jamais voltaria a codar em EVM. Aqui está, né, ligado com esse comentário que a gente viu, que outras virtual machines estão sendo mais interessantes para desenvolvedores. O Mihai é um exemplo, né? O Robert Sazo, que é Core Developer na Multiversex, é um dos principais contribuidores aí da Multiversex dentro da Multiversex Foundation, ele comenta, né, que nós fizemos o Ethereum WASM, a EWASM, funcionar em 2019. Olha que interessante. Inclusive está tudo... inclusive ele diz que a última versão do GitHub da Ethereum Foundation precisa de mais trabalhos, né? Eles fizeram a WASM funcionar com múltiplos executores, mas aqui onde ele fala isso. Mas eles decidiram, eles viram que tinha vários bugs, né? E decidiram, optaram por construir algo do zero. Em vez de usar a EVM e a Ethereum WebAssembly, eles criaram uma VM do zero, baseada em WASM, mas aí o WASM original, que é a Space VM, a virtual machine da Multiversex. E ele diz que a Ethereum Foundation está sendo redundante ao dizer que eles falharam, porque isso já é óbvio, né, para todo mundo, e que agora eles estão tentando algumas coisas exóticas a alguém. Então, da mesma forma como eles tentaram coisas exóticas lá atrás para escalar com L2, com as segundas camadas, eles estão tentando algo exótico agora. E que, na verdade, ele não deveria tentar algo exótico. A WASM, ele concorda com o Eidai, é a melhor opção para uma blockchain pública e descentralizada de longe. A gente pode conversar aqui com o Grok rapidinho, né? Ele explica qual é a diferença, ele explica o que é o RISC-V. Então, RISC-V significa, né, Reduced Instruction Set Computing. São princípios de arquiteturas, né, de desenvolvimento. E ele tem algumas vantagens e que são diferentes da WebAssembly. Então, por exemplo, ele é hardware-centric. Então, ele está mais centrado no hardware que está sendo utilizado, enquanto a WebAssembly é software-centric. Então, ela roda em máquinas virtuais, né, ou browsers, e não em hardwares específicos. Então, ele faz uma comparação aqui. Você pode fazer essa pergunta para a inteligência artificial de sua preferência e ver o output que vai sair, né? Mas, basicamente, depois que ele explica a diferença, eu pergunto qual é o melhor approach, a melhor forma de você... o que é melhor para máquinas virtuais em blockchain. E ele diz que... Cadê? Aqui, a recomendação é que o WASM é um approach melhor, é uma forma melhor de você construir máquinas virtuais para a blockchain. Por quê? Ele tem mais portabilidade, então ele garante que os nodes rodando esse software possam rodar em qualquer hardware, né? Que isso é crítico para redes descentralizadas, né? O RISC-V ele é muito melhor para hardwares customizados, hardwares personalizados, por exemplo, uma ASIC que minera Bitcoin. Então, quando você tem um hardware especializado para cumprir uma determinada função, e você sabe que sua rede vai rodar, na sua maior parte, em cima desse hardware específico, o RISC-V é mais interessante. Mas a OSM é melhor para portabilidade, ele diz por segurança,
porque os projetos estão em um ambiente de sandbox, uma caixa de areia, é mais protegido. Eles não estão localizados no hardware em si, mas em um sandbox. Tem mais determinismo, o consenso é simplificado, garantindo uma execução mais consistente. O ecossistema é mais maduro, com mais suporte de linguagens, mais ferramentas que facilitam o desenvolvimento e a adoção. E já tem um sucesso mais provado. Ele menciona algumas outras blockchains que rodam em Wasm, a Polkadot, por exemplo. A gente tem a Multiversex, como mencionei, a Near e várias outras blockchains que hoje já vêm adotando o Wasm por ser um WebAssembly, por ser superior nesse sentido. Então, interessante aqui, né, ver essas questões. Multiversex, a gente rapidamente apresentando ela, né, uma blockchain, a blockchain da escalabilidade da internet. Ela é uma das mais descentralizadas em número de nodes, tem mais de 3.610 nodes rodando aí, validando as transações. Por toda a forma como ela foi desenhada, né, a sua virtual machine, SpaceVM, garante ativos nativos, que melhora a segurança, melhora para o usuário, né, tem várias coisinhas interessantes, né, aqui. Permite escrever em várias linguagens familiares, como Rust. A gente tem várias livrarias aí da Multiversex, então o SDK, livraria em JavaScript, nós temos em Python, em Rust, que é a principal base, porque a Multiversex é escrita inteira em Rust, e por aí vai. Algumas coisas, se vocês quiserem ver, dá para ver aqui na documentação. Temos a Sui também, que eu comentei, né? Então a Sui, ela também Internet Scale, uma blockchain programável para escalar a internet, como a Multiversex. Então, contratos inteligentes mais seguros, com uma linguagem mais acessível, tudo que a gente já mencionou, né? Melhor escalabilidade, como a Multiversex. A Multiversex, ela é, hoje, de longe, a blockchain que melhor escala de acordo com demanda, por conta do sharding, né? Então você tem a blockchain dividida em shards, em fragmentos, e você consegue tirar o grande peso de executar tudo em uma única sequência, né? Em uma única lógica. Então as shards, elas ajudam isso. A Sui, ela tem uma outra maneira de também melhorar a escalabilidade. Ela é cêntrica nos objetos. Então, a forma como os validadores chegam em consenso sobre uma transação não é sobre a transação inteira, mas as transações são divididas em micro-objetos. Isso é espalhado e distribuído para os validadores, que verificam esses pequenos objetos, essas pequenas partes de cada transação, de forma assíncrona, numa técnica de paralelização, né? A Solana também usa técnicas de paralelização. São formas diferentes de você olhar para o mesmo problema e resolver o mesmo problema. Multiversex, Sui, Solana, e a Near usa sharding também, né? E assim por diante. Mas muito legal que pelo menos agora com essa proposta do Vitalik, eu acho que volta a discussão das falhas da Virtual Machine. E se a gente quiser, na minha opinião, chegar em algum lugar em nível de adoção, com segurança, descentralização, e conseguindo escalar a rede para atender as transações suficientes, caso todo mundo decida utilizar, que hoje isso pelas principais blockchains não é possível, a gente precisa repensar e redesenhar a arquitetura do Ethereum, ou então, pelo menos, de toda a indústria, e se afastar da EVM, porque é um modelo falho, e ir para modelos que funcionam melhor. Seja isso após um redesenho total do Ethereum, que deve demorar muitos anos e deve trazer alguns problemas ainda de compatibilidade, pode ser, né? Seja adotando outras blockchains mais avançadas que já olharam para esse problema, como Multiversex, como Sui, né? Também, né? Pode ser também. Então, assim, existem várias formas, tudo isso pode ser discutido, mas é muito legal que pelo menos essas discussões voltam em pauta agora e que pelo menos todos os especialistas aí que sempre falaram que quem disse que EVM tinha problema não sabia do que estava falando, pelo menos agora o Vitalik mostra que sim, essas pessoas sabiam o que estavam falando, EVM sim tem muitos problemas. Quem não sabia o que estava falando eram as pessoas que defendiam isso com unhas e dentes de forma, eu diria, até irracional, mas pelo menos agora temos aí uma esperança de que as coisas podem melhorar e trazer mais simplicidade, mais segurança, melhor performance, melhor execução e melhor escalabilidade para as blockchains.
Por hoje é só. Se vocês gostaram, deixa o like, me sigam, compartilhem por aí e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. No domingo, no fórum Ethereum Magician,